Me chamo Gilda. Sim, foi naquele ano que meu pai, Sebastião, arrumou uma fazenda para administrar em Cornélio Procópio, no Paraná. E para lá fomos de mudança. Essas terras pertenciam ao senhor Deoclésio. E logo que chegamos, o dono da fazenda conversou bastante com o papai. Disse que queria tornar aquelas terras produtivas, pois estava tendo muito prejuízo com tudo o que tentava fazer ali. E que precisava de um bom administrador, um homem de atitude e que não tivesse medo de trabalho, já que o antigo administrador não fez o que precisava ser feito. Havia deixado aquele lugar simplesmente destruído. E ele tanto que mandou o cara embora, o administrador foi expulso praticamente ali daquelas terras. Mudamos para a mesma casa onde o antigo administrador morava. E com a chegada de papai, tudo por ali começou a mudar. Muitos trabalhadores daquela fazenda foram dispensados. Outros foram contratados. E logo papai começou o trabalho naquela fazenda. Gente com o mesmo sangue, gente com a mesma vontade. Dos funcionários antigos, restou apenas uma família a pedido do seu Deoclésio. E logo acabamos fazendo amizade com as pessoas daquela família. Aquela fazenda, de fato, estava mal cuidada, abandonada. Precisava de muito trabalho e dedicação para colocar as coisas em ordem. Através daquela família, a qual nós nos tornamos amigos, a única que ficou na fazenda, de todos que trabalhavam ali, agora era só gente nova. Ficamos sabendo através desta família, desta antiga família, a única que permaneceu na fazenda, que o administrador que foi mandado embora, que praticamente foi expulso, era uma pessoa terrível. Um homem muito violento. Um homem que maltratava os funcionários e que bebia muito, que judiava da sua esposa. Além disso, disse essa família, né? Além disso, mexia com feitiçaria, mexia com o desconhecido, coisas com coisas do Satanás. Este homem que foi mandado embora, que foi expulso praticamente ali da fazenda, era tão ruim, que um dia enfrentou o próprio senhor Deoclésio, dono da fazenda, que depois disso, com a ajuda de alguns homens, expulsou ele dali. Ele peitou o dono, peitou o patrão, peitou mesmo o seu Deoclésio. Acontece que depois que o colocaram para fora, esse administrador jurou que iria se vingar, que aquelas terras nunca mais seriam produtivas e que se alguém se atrevesse a morar na casa onde ele morou com a sua mulher, se arrependeria por o resto da vida, pois aquela casa seria, a partir de então, a moradia do Satanás. Ele disse: quem morar naquela casa vai se arrepender, porque aquela casa agora passou a ser a moradia do Satanás. E que também falou que coisas terríveis aconteceriam a quem ousasse habitar aquela casa e até mesmo na própria fazenda. E segundo o senhor Deoclésio, o dono, logo depois disso, muitos despachos, trabalhos começaram a aparecer na porteira principal da fazenda. Praticamente todos os dias se encontrava ali, naquela porteira, a porteira principal aqui dava entrada para a fazenda, encontrava-se garrafas de pinga, velas pretas, galinha morta, flores de cemitério. Era o próprio senhor Deoclésio que tinha que tirar aquelas coisas.
pois quando ele pedia para algum funcionário tirar, eles se negavam, pois todos ali morriam de medo daquelas coisas. Minha mãe e eu ouvimos aquela história e ficamos completamente apavoradas. E assim que contamos tudo para o meu pai disse que aquilo tudo não passava de uma besteira. Tudo isso aí é besteira. É apenas história de caboclo, sabe, de gente do mato, que nós tínhamos ali é que trabalhar, e não ficar dando ouvidos para papo furado dos outros. Isso aí é tudo história da carochinha. Isso aí é tudo história para boi dormir. Papai acordava todos os dias bem cedinho e já ia para o campo com os outros trabalhadores. E eu e mamãe íamos para a sede da fazenda. E ela cuidava da cozinha e eu da limpeza de toda a casa, junto com mais 3 mulheres que moravam ali na fazenda. E foi um dia, enquanto eu estava trabalhando, que uma dessas mulheres começou a conversar comigo e me perguntou se estava tudo bem lá na casa onde nós morávamos. Eu disse que sim, mas quis saber por que da pergunta, o porquê. E ela então disse: vocês não sabem então, Dizem que aquela casa, falam, pertence ao coisa ruim, pertence a Satanás. E que coisas terríveis vão acontecer para quem se atrever a morar ali. Parece que existe até uma imagem do Satanás enterrada debaixo da casa. E o antigo administrador sempre disse que aquela era a proteção dele. Cruz credo, dá até medo de pensar que ele dizia que a proteção dele era Satanás. Pronto. Agora, além daquela família vizinha, muito mais, agora uma pessoa confirmava a história assombrosa. E para piorar ainda mais, essa história da imagem do coisa ruim enterrada debaixo da casa. Quer dizer, nós estávamos morando numa casa que pertenceu ao tal administrador aí que foi mandado embora, e ele prometeu que não ia mais produzir nada naquela fazenda. Quem morasse naquela casa ia se arrepender. E agora vem essa senhora, essa mulher, que trabalha lá na casa, sede, também, dizendo que debaixo da casa teria uma imagem de Satanás enterrada. Eu contei para minha mãe o que eu havia escutado. E acabei até levando uma bronca. Olha, menina, você deixa essa história pra lá. Seu pai já falou que não quer saber desse papo furado. E além do mais, não presta ficar falando dessas coisas. Aí sim atrai coisa ruim pra nossa vida. Então para com essa conversa. Por mais que eu tentasse esquecer aquela história, eu não conseguia. E quando chegava a hora de ir dormir, então, aí é que eu não parava de pensar no que eu tinha ouvido. Quer dizer, debaixo aqui da casa, meu pai, tem uma imagem de Satanás enterrada. 2 meses se passaram e agora a terra já estava pronta para plantar. As coisas aos poucos estavam ficando em ordem na fazenda. E um dia depois do trabalho, meu pai chegou em casa todo contente e disse que a terra estava toda arada, adubada, e que no dia seguinte começaria a plantar as mudas de café. Papai estava contente, estava realizado. Disse ainda que aquilo era a prova que esse negócio de feitiçaria do ex-administrador não existia mesmo. O que o antigo administrador nada mais era do que um vagabundo. Não passava, era de um preguiçoso que não queria saber de cuidar da fazenda. E por isso aquelas terras estavam daquele jeito. Vai ver hoje. Olha aí, amanhã começa o plantio. Vai ver como a terra tá bonita, arada, adubada. Vai ser um colosso a produção. Na manhã seguinte, o proprietário da fazenda se encontrou logo cedo com o papai, pois ele estava muito ansioso e queria acompanhar o primeiro dia de plantio. Era o primeiro, um dia simbólico, o dia que começaria
finalmente a fazenda ser resgatada, a fazenda voltar a ser aquilo que um dia foi, produtiva. Então o dono, o seu Deoclésio, falou: eu quero participar do primeiro dia do plantio. Então só logo cedinho já estava em nossa casa para acompanhar papai. Porém, quando chegaram no campo, ficaram completamente estarrecidos com o que viram. Ficaram totalmente abismados. A terra que estava preparada, a terra que estava arada e adubada, com todos os canteiros em ordem, ela que estava prontinha para receber as mudas, o plantio, a terra totalmente revirada, uma bagunça total. Era como se um furacão tivesse passado por ali e acabado com tudo. Nem papai, nem seu Deoclésio, nem os outros trabalhadores conseguiram entender como um trabalho de 2 meses direto havia sido destruído em apenas uma noite. Todos voltaram totalmente chocados e arrasados. Todos ficaram com o que havia acontecido e tentando encontrar uma explicação para aquilo. Todos então se reuniram na sede da fazenda, ficaram por horas conversando, discutindo o que poderia ter acontecido e não encontraram um motivo que pudesse causar tanta destruição. Papai chegou até a perguntar para o dono da fazenda, seu Deoclésio, se não poderia ter sido o antigo administrador. Mas seu Deoclésio disse que seria impossível ele fazer aquilo lá. Precisaria de muitas máquinas, de muitos homens para fazer aquilo. E com certeza todos ouviriam a movimentação no campo. Então não tem sentido uma pessoa vir aqui fazer aquilo lá. Naquela noite, papai estava muito pensativo. Ele quase não falava. Ele ficou horas e horas sentado em um banquinho em frente à casa, a nossa casa, matutando, com o olhar distante. E quando já era tarde da noite, entrou para se deitar. No meio da madrugada, eu acordei com gritos desesperados do meu pai. Ah! 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 Nossa, eu acordei, meu pai estava gritando, gritos desesperados. Em seguida minha mãe também com aqueles gritos acordou. Acendemos o lampião. Papai estava encostado na parede do seu quarto com os olhos esbugalhados, os olhos arregalados e passando a mão em seu pescoço. Minha mãe e eu, assustadas, perguntamos: o que está acontecendo? O que está havendo? O que houve? O que aconteceu? Acho que não é nada. Eu acho que não é nada. Eu só tive um pesadelo. Eu sonhei que tinha uma cobra se enrolando no meu pescoço. E essa cobra estava me matando esganado. É isso, foi um pesadelo. Só foi um pesadelo. Vamos voltar pra cama, que amanhã o dia vai ser duro. Mas como? Você, um pesadelo, e você acordou tão assim, desse jeito? Pesadelo é pesadelo. Eu sonhei que tinha uma cobra se enrolando no meu pescoço. Só por garantia, nós ainda demos uma olhada pela casa toda. Vai que tem uma cobra mesmo. Então tiramos toda a roupa da cama, só para saber se realmente não tinha de fato nenhuma cobra dentro de casa. Ali, num canto qualquer do quarto, vasculhamos tudo e não encontramos nada, nenhum sinal de cobra. E então, fomos nos deitar. Acontece que depois daquilo, nem eu, nem mamãe, e muito menos o meu pai, conseguimos pegar no sono novamente. E logo o dia amanheceu. Mamãe foi para a cozinha fazer um café. E assim que papai entrou na cozinha, minha mãe se assustou. Tião do céu, o que é isso no seu pescoço, Tião? O que é isso no seu pescoço? O que é isso, mulher? Você tá ficando doido? O que é? O que é no meu pescoço? O que é? O seu pescoço, Tião. Ele tá roxo. Vinha a Virgem Maria
Minha Virgem Maria, ele tá roxo, como se uma cobra realmente tivesse enrolado no seu pescoço. Papai então pegou um espelhinho e quando ele viu o pescoço dele com várias marcas, como se uma cobra realmente tivesse enrolado no pescoço, sabe? Vários sinais, marcas roxas. Papai levou um susto. Aquele rouxidão no pescoço, envolvendo o seu pescoço, como se realmente uma cobra tivesse enrolado ali para matá-lo, para enforcá-lo. Papai ficou tão assustado com aquilo, tão assustado, mas pediu para a mamãe não comentar com ninguém, pediu para mim que não falasse com ninguém. Ele resolveu colocar um basta no assunto e disse que talvez tivesse realmente passado, quem sabe, um bicho em seu pescoço enquanto dormia e pediu para que eu e mamãe fizéssemos uma faxina geral em casa assim que voltássemos da sede da fazenda. Mas pediu para que tomássemos bastante cuidado, pois poderia realmente haver uma cobra dentro de casa e que não comentássemos com ninguém. Então meu pai enrolou uma espécie de cachecol no pescoço para não chamar a atenção das pessoas, porque o pescoço dele estava todo roxo. Então ele se encontrou com outros trabalhadores. Em seguida, todos saíram para o campo com suas ferramentas e tratores para recomeçarem o trabalho que havia sido perdido, enquanto eu e mamãe fomos para casa às 7. Quando eu e mamãe voltamos do nosso serviço, começamos a tirar tudo de dentro de casa para fazermos aquela limpeza que papai havia pedido. Acabamos tirando praticamente todos os móveis do lugar. Lavamos todo o chão. Não encontramos nenhum bicho dentro de casa. Porém, algo me chamou a atenção. Debaixo da cama de papai. Claro, a cama de papai e mamãe, aquela cama de casal, debaixo havia uma parte que estava sem o piso. Era apenas um cimentado, o quarto inteiro com o piso e ali, debaixo da cama do casal, apenas um cimentado. Eu então bati o cabo da vassoura, toque, 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 e deu para perceber que aquele lugar era um lugar oco. Eu bati mais uma vez o cabo da vassoura, toque, 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 e aquele lugar era oco. Chamei minha mãe, mostrei para ela e disse que deveria ser ali que aquele homem havia então enterrado a tal imagem do Satanás. Mais uma vez minha mãe ficou furiosa. Para de falar isso, menina! Para de falar isso! Eu não quero ouvir falar nesse... Mas mamãe, debaixo da cama. Então, vai lá ver pra você ver. Tem um cimentado e eu bati o cabo da vassoura e ali tá oco. Para! Eu pedi, pelo amor de Deus, para de falar isso! Naquela tarde, papai voltou do campo bastante desanimado. Seria mais uma jornada árdua para colocar tudo em ordem novamente, além do atraso para o plantio do café. E quando ele estava sentado na varanda de casa, fumando o seu cigarro de palha, eu resolvi ir conversar com ele e contar sobre o que me falaram de que havia uma imagem enterrada debaixo da casa e também falar para ele do que eu tinha visto, um cimentado debaixo da cama. Olha, minha filha, eu não acredito nada dessas coisas. Eu acredito em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas que tem alguma coisa estranha aqui, tem. Que alguma coisa muito estranha tá acontecendo, tá. Amanhã eu vou pedir permissão para o seu Deoclésio. Vamos lá ver esse cimentado aí. Aí eu mostrei pra ele. Ele bateu também o cabo da vassoura. Toc, 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 toc. Aqui tem alguma coisa mesmo. Eu vou falar com o dono da fazenda, o seu Deoclésio. Vou falar com ele que eu vou mexer. Se eu tenho autorização pra mexer nisso aí. Eu não acredito nessas coisas, mas que alguma coisa tá estranha aqui, tem. Então eu vou pedir permissão pra ele. E se ele permitir, eu vou cavar debaixo da cama. Quero saber se tem alguma coisa enterrada ali. Logo o dia amanheceu.
E papai bem cedinho foi falar com o dono, o seu Deoclésio. Deoclésio, seu Deoclésio também, o dono da fazenda, totalmente desanimado. Não sabia mais o que fazer com tantos prejuízos. E assim que papai contou toda a história, Deoclésio então disse que também queria ir lá para cavar o buraco. Já que é o que você está dizendo, que tem um cimentário debaixo. Eu também quero ir lá então, também quero ir lá. E assim acabariam logo com essa história de vez. Pois não aguentava mais ouvir essas histórias de Satanás, desse feiticeiro dos diabos que era o antigo administrador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu vou provar que nada disso existe. Mas ele estava curioso. Assim que, mesmo não acreditando, ele estava curioso. E os dois, então, desceram para casa. Chegaram em casa. Logo o papai, seu Deoclésio e mais alguns homens chegaram também em casa. Eles foram tirando a cama do quarto e com picaretas e enxadas começaram a cavar aquele buraco. Sim, realmente, de fato, era um buraco debaixo da cama. Não demorou muito para encontrarem um objeto enorme, enrolado em uma lona. Foi preciso a força de 3 homens para tirarem aquilo do buraco. Buraco debaixo da cama. Buraco ali debaixo da casa. Colocaram aquilo embrulhado, o tamanho de um homem, tamanho de uma pessoa, pesado. Colocaram aquele embrulho enorme do lado de fora de casa. E com muita cautela foram desembrulhando. E assim que abriram aquilo que enrolava essa coisa que não sabiam o que era, assim que acabaram, todos nós ficamos horrorizados com o que vimos. Ficamos simplesmente abalados. Enrolado naquela lona, havia realmente uma imagem de Satanás. Era uma imagem enorme. Olha, da altura de uma pessoa, da altura de um adulto. Estava com uma capa preta e vermelha, o rosto todo pintado de vermelho, e os olhos pareciam estar vivos de tão reais que eram. Seu Deoclésio começou a rir. Ai, minha nossa, é isso aqui? É isso aqui? É essa imagem aqui? Vocês acham que essa porcaria aqui é isso aqui que está dando prejuízo para minha fazenda? Isso aqui não é nada. Isso aqui não vale nada. Isso aqui é só um boneco de gesso. Isso não existe. Isso não tem poder nenhum. E ainda deu um tapa no boneco, sabe? Deu um tapa assim naquele boneco assim, naquela imagem. E para acabar com esse assunto de vez, disse o seu Deoclésio, eu quero que vocês coloquem essa porcaria na carreta do trator e joguem lá no rio. E não quero mais ouvir falar dessa coisa. Pronto. É isso aí que tá atrapalhando a vida da fazenda? É isso aí, então vamos fazer isso. Vocês peguem essa coisa aqui, essa porcaria, coloquem na carreta da caminhonete e joguem lá no rio. E joguem lá no rio. Quando ele deu essa ordem, todos os homens que estavam ali, que ajudaram aquela escavação, que ajudaram a tirar aquela imagem de Satanás enrolada numa lona, e que agora estava ali aberta, todos os homens deram um passo atrás. Todos os homens deram um passo atrás. Todos estavam com muito medo. Então o papai disse, eu levo essa imagem até o rio. Pode deixar comigo, eu levo essa imagem até o rio. Mas eu preciso da ajuda de alguém para descarregá-la lá no rio, porque ela é muito pesada para uma pessoa só. Porque os funcionários, os homens lá, não. Ninguém quis mexer com aquilo. O próprio seu Deoclésio disse, eu vou junto com você. Eu vou junto com você. E no caminho para o rio, papai ainda conversou um pouco com seu Deoclésio. Disse que também não acreditava
mas que não duvidava, e que não era bom zombar daquilo que não se conhece. Seu Deoclésio, mais uma vez, começou a falar um monte de besteira. Sabe, um monte de besteira. Ele xingava, falava até palavrões. E então papai resolveu se calar e ir depressa para o rio para acabar com aquilo. Assim que chegaram na beira do rio, papai encostou de ré a caminhonete, deixando então a carretinha da caminhonete bem próxima à margem do rio. Então ele fez uma manobra, então deixou a carreta assim de boca pro rio. Era só empurrar que a imagem iria, sabe, desabar para dentro do rio. E era isso que o seu Deoclésio queria. Então tudo bem. Então assim que chegaram, encostou a carretinha bem próxima à margem do rio. Então ele e seu Deoclésio começaram, porque é pesada, começaram a empurrar aquela imagem de Satanás enorme para que caísse direto na água do rio. E foram empurrando com dificuldade, era muito pesada. E agora metade daquela imagem já estava fora da carretinha. Nessa hora em que a imagem já estava metade fora da carretinha, nessa hora, seu Deoclésio pediu para papai se afastar. Se afasta. Pode deixar que eu vou dar o último empurrão nessa porcaria. Pode deixar que eu quero dar o último empurrão nessa droga. Eu quero ter a honra de mandar essa... E falou lá um palavrão, uma merda aqui. Mandar essa merda pra água abaixo. Eu quero ter a honra, sabe, acabar com esse papo furado. E não sei isso e aquilo. Isso é tudo palhaçada. Isso é tudo besteira. Deoclésio, então, sozinho, mandou meu pai se afastar. Ele mesmo sozinho começou a empurrar. Queria ter um prazer, queria ter a honra de empurrar aquela droga para rio abaixo. E começou então a empurrar. E a imagem, que já estava metade para fora, começou a escorregar. E ele empurrando. Ela começou então a escorregar para fora da carretinha. E aí, como estava com a carreta bem assim na margem do rio, assim que começou a cair, agora para valer, agora a carreta começou a cair para valer. Então o seu Deoclésio dá aquilo que podia ser o último empurrão. Ele quer ter o prazer de ver aquela imagem do Satanás sendo jogada rio abaixo. E no que a imagem cai, porque quando ela pegou o peso tudo para baixo, ela foi de uma vez. Quando a imagem cai, eis que o pé do seu Deoclésio ficou preso na lona. Aquela lona que enrolava a imagem. Aquela lona, o pé dele ficou preso naquela lona. A imagem caiu na água e levou junto o seu Deoclésio. Seu Deoclésio começou a gritar: Tchau! Me ajuda! Tchau! Meu pé tá preso na lona! Me ajuda, pelo amor de Deus! Tchau! Me ajuda! Me ajuda! E foi afundando, junto com a imagem do Satanás. Foi afundando, com o pé enroscado na lona. Tchau! Me ajuda! Tchau! Me ajuda! E adeus, foi embora. Foram as últimas palavras de Deoclésio. Pois assim que caiu na água a imagem, que era muito pesada e começou a afundar, e com a forte correnteza foi levada pelo rio, levando seu Deoclésio preso a ela. Papai, desesperado, ainda pulou naquele rio. Ele mergulhava, tentava encontrar seu Deoclésio, mas tudo em vão. Papai voltou então correndo para a sede da fazenda, contou o que havia acontecido e logo começaram uma busca por praticamente todo o curso daquele rio. Mas Deoclésio nunca mais foi encontrado. No dia seguinte, papai não teve mais dúvidas. Antes mesmo de amanhecer o dia, me acordou mamãe e disse para que arrumássemos nossas coisas, pois deixaríamos a fazenda naquela hora, naquele momento. Enquanto arrumávamos as nossas coisas, papai foi até a sede da fazenda conversar com a esposa do seu Deoclésio. E ela também estava arrumando suas malas, pois ali ela também não iria ficar mais.
Ela estava arrasada com tudo o que havia acontecido. E disse que há tempos pedia para que Deoclésio não zombasse dessas coisas. Por sempre que ele ouvia falar das feitiçarias daquele administrador, ele zombava. Ele fazia pouco caso. Dizia que aquilo não passava de uma besteira, de uma porcaria. E deu no que deu. Papai, mamãe e eu voltamos para Jacarezinho. Jacarezinho, um município perto de Cornélio Procópio. Nós voltamos para lá, a nossa terra natal, Jacarezinho. E em pouco tempo, meu pai começou a trabalhar em outra fazenda e as coisas foram se ajeitando novamente. O que se sabe é que a fazenda do seu Deoclésio acabou sendo abandonada de vez, apesar de ter sido colocada à venda por um preço muito baixo. Nenhum comprador se interessava quando sabia da história. Nenhum comprador dava uma oferta, fazia uma oferta depois que soubesse da história, depois que sabia da história. E até hoje, ali naquelas terras, não se deu mais nada. E se diz que tudo que se planta ali não vai para frente. E quem morar naquela casa que pertenceu ao ex-administrador, com certeza vai se arrepender. Seu Deoclésio duvidava, tirava sarro, dava gargalhada. E ele quis ter o prazer no último empurrão, era ele queria ter o prazer de dar o último empurrão naquela imagem, para acabar com aquela palhaçada das pessoas falar que aquilo tinha algum poder. Só que na hora em que a imagem vai de uma vez, ele enrosca o pé na lona, a lona que embrulhava a imagem, e foi junto com ela e gritou: tchau, me ajuda, tchau, 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 me ajuda, tchau, socorro, tchau. E foi embora. E nunca foi encontrado, seu corpo nunca foi encontrado. Rádio Capital. A história de um ex-administrador que as pessoas comentavam, diziam ser ele feiticeiro. Mas ninguém acreditava que feiticeiro. E dizia que o protetor dele era Satã. E que ali debaixo da casa estaria enterrado uma imagem de Satanás. Ninguém acreditava. Mas depois de tudo que aconteceu naquela fazenda, aquela reviração das terras, e aquela cobra com o qual ele havia sonhado, o seu Tião, tinha tido um pesadelo. Mas o pior, no outro dia, o sinal da cobra realmente que havia enrolado no seu pescoço, tanto que ele colocou uma espécie de um cachecol para não chamar a atenção. E na limpeza que ele exigiu que fosse feita em casa, descobriu-se que debaixo da cama havia realmente um buraco. E ao abrir o buraco, ali estava a imagem de Satanás. Essa é a minha história. Meu nome é Gilda. E o nome do meu pai, Sebastião. E isso tudo aconteceu em uma fazenda que fomos trabalhar, meu pai para administrar, em Cornélio Procópio.